Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Você quer saber por que esses meus olhos estão sempre cansados? Por que eu tremo sem motivo? E por que nunca tiro esse colar de olho grego? Sente-se. Vou te contar uma história. Uma que eu gostaria que alguém tivesse me contado antes de eu cometer o maior erro da minha vida. Me chamo Soraya, uma pessoa que estava aflita e muito solitária. Eu era uma jovem sonhadora e queria encontrar o amor da minha vida. Mas tudo o que eu achei e acreditei que era amor era de outra pessoa. Eu desejei e cobicei alguém que eu não podia, era o meu vizinho. Naquela época, eu me alimentava de migalhas de uma felicidade que não era minha. Minha varanda dava de frente para o jardim deles, e eu passava horas fingindo ler. Mas na verdade era uma espectadora da vida perfeita, que eu tanto queria para mim. E no centro daquela pintura idílica estava o Dário. Como descrever o Dário daqueles dias sem que a minha voz traia o tremor que ainda carrego? Ele era o oposto da minha solidão. Alto, com uma presença que acalmava o ambiente, como se o mundo ficasse mais silencioso ao seu redor por respeito. Seus olhos, da cor âmbar e um mel perfeito, tinham um brilho tranquilo que parecia enxergar diretamente na alma. E seu sorriso era lento, seguro, um raio de sol em um dia nublado. E ele era educado de uma forma que não era apenas boa criação, era genuína. Ele abria a porta do carro para a esposa sair, carregava as compras pesadas e ainda ajudava a cuidar dos meninos quando estava em casa. Uma vez, parou para ajudar um gatinho perdido na garagem. Falando com um bichinho assustado em um tom de voz tão baixo e doce que eu presenciei, escondida atrás da porta da minha porta na varanda, senti meu rosto corar, mas era dentro da casa dele que a verdadeira beleza de Dário se revelava. E era ali que a minha obsessão encontrava seu combustível mais perigoso. Eu os observava, ele, a esposa Silvana e os gêmeos de 2 anos. Ele não era apenas um pai, era um refúgio. As crianças, 2 redemoinhos de energia e risadas, corriam para a porta assim que ouviam a chave girar, gritando "papai", e ele, sem exceção, se agachava. Abria os braços largos e os envolvia num abraço que parecia capaz de protegê-los de todo o mal do mundo. Ele os levantava, um em cada braço, e seus rostinhos se perdiam no pescoço dele, enquanto ele sussurrava histórias de dragões e princesas valentes. E a Clara, como ele a tratava. Não era com poses ou exageros públicos, era nos detalhes. A mão que ele punha suavemente nas suas costas enquanto cozinhavam juntos. O jeito como ele servia o café dela de manhã, já sabendo exatamente quanto açúcar ela gostava, o modo como seus olhos a seguiam pela sala, com um misto de admiração e uma ternura tão profunda que doía em mim, que era apenas uma espectadora de fora. Era um amor quieto, consistente, construído não em grandiosos gestos, mas nos tijolos sólidos do respeito, do companheirismo e de uma história que eu não fazia parte. Eu via aquilo tudo e o meu coração vazio e ingênuo confundia a admiração com o desejo, a veneração com a cobiça. Eu não queria um homem como Dário. Na minha cegueira, eu queria o próprio Dário, aquele amor que ele dava à sua família. Eu queria ser um motivo daquele sorriso tranquilo. Queria que fosse a mim que ele olhasse com aquela devoção silenciosa. E vocês devem estar se perguntando agora como eu sabia tanto da rotina dos dois, não é? Porque além de vizinha, eu era a babá dos gêmeos.
Eu cuidava deles enquanto ela saía e ia à academia, ou no salão para ficar mais linda para o marido dela. Como aquilo me matava por dentro, a inveja, a ilusão, aquela felicidade. Eu queria ela para mim, eu queria aquilo, eu queria ser a mulher amada, desejada e cuidada com todo aquele zelo. Nossa, como eu queria! E isso me fez agir de formas que hoje morro de vergonha e arrependimento. Queria que alguém nessa época me aconselhasse, me dissesse que era totalmente errado, que eu não podia desejar o que era do outro, eu só tinha 17 anos, e eles, um casal de 30 anos, com a vida feita e aos meus olhos perfeita. Já ouviu o ditado que Deus une, que não separe o homem? Pois bem, eu deveria saber esse versículo também. Eu era totalmente alheia a querer aprender sobre religião e a parte espiritual, mas foi aí, ao desejar e cobiçar o que era sagradamente de outra pessoa, que eu pisei em um terreno onde nenhum pé solitário deveria ousar colocar. A obsessão foi me consumindo. Rezei, pedi, implorei aos céus, mas nada. Foi quando, na minha desesperança, procurei uma solução mais escura, sem dormir. Uma noite fui atrás de alguma coisa que pudesse me ajudar a conquistar o amor de Dário, e achei muitas pessoas falando de uma senhora que era uma bruxa de mão cheia, cheio de relatos de feitiços que deram certo e muitas pessoas agradecendo por terem seus pedidos atendidos. Tomei coragem e fui atrás. Liguei para o número e marquei uma consulta. Dia e hora marcado, fui até o endereço que ela me passou e quando cheguei, até estranhei. Imaginei um local sombrio, cheio de morcegos e bichos peçonhentos, e que seria uma velha com chapelão e uma ruga enorme no nariz, mas era um local lindo, cheio de plantas bem cuidadas, um aroma suave e gostoso de incenso. Entrei em uma sala, o lugar era cheio de cristais e sinos de vento. Uma cascata pequena no canto da sala, um aquário de parede, algo assim, muito lindo, limpo e bem cuidado. Os sofás então eram lindos e macios, sabe aqueles que afundam quando a gente senta? Um ambiente que fugia totalmente dos padrões que eu imaginava. Fiquei ali uns 30 minutos, e fui chamada para uma outra sala, onde estaria a bruxa e quando havia outro susto. Era a coisa mais linda, cabelos negros, ondulados, magra e muito bem vestida, em uma roupa que lembrava demais uma cigana, cheia de joias e anéis, mas que ornavam, sabe? Muito elegante, os olhos verdes que brilhavam como duas esmeraldas. Era uma mulher de fato muito bonita. Ela me recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Aquelas esmeraldas pareciam enxergar, através da minha alma, da minha vergonha mais profunda e do meu desejo mais sujo. Não precisei dizer uma palavra e ela disse: "Sente-se, querida." A voz um mel suave que contrastava com a intensidade do seu olhar. Os corações aflitos têm um cheiro doce e amargo, igual ao café queimado. Eu já senti o seu desde que você entrou. Sentei-me, minhas mãos trêmulas enfiadas entre as pernas. A sala era ainda mais íntima, com prateleiras cheias de frascos de vidro, com líquidos e ervas de cores estranhas, e um grande espelho oval na parede, coberto por um véu negro. "Eu preciso de ajuda." Comecei, e minha voz um fio. "Tem um homem. Ele é casado?" Ela não pareceu surpresa. Apenas inclinou a cabeça, fazendo seus brincos dourados tilintarem suavemente. "E você acha que o amor dele é seu por direito? Não é? Que a felicidade que você espia pertence a você." Seu acerto foi tão certeiro que eu senti um calafrio. Despejei tudo. Minhas horas na varanda, a dor de ver Dário com os filhos, a agonia de testemunhar a ternura que ele dedicava a Silvana,
a minha solidão devoradora. Falei como uma condenada, suplicando por uma absolvição que eu sabia que não viria. Quando terminei, ofegante e com o rosto banhado em lágrimas, ela ficou em silêncio por um longo momento, observando-me como se eu fosse um inseto raro. O que você sente não é amor, menina, ela disse, finalmente, sua voz perdendo um pouco do mel e ganhando o frio da pedra. É fome? E você veio aqui pedindo para envenenar o banquete de outra família para saciá-la. A vergonha queimou meu rosto. Eu só quero uma chance. Só quero que ele me veja, que sinta por mim uma fração do que sente por ela. Existe alguma coisa que possa fazer isso? Uma amarração? A palavra ecoou na sala, pesada e proibida. Os sinos de vento do lado de fora pararam de repente, como se o mundo prendera a respiração. A mulher de olhos verdes sorriu, um gesto fino e perigoso. Existe, tudo tem um preço. É claro, e tudo tem uma consequência. Ela se levantou e caminhou até o frasco mais escuro da prateleira. Uma amarração é como costurar duas almas com um fio de arame farpado. Ela prende sim, mas rasga, deforma. A pessoa não vem até você por amor, mas por uma compulsão que a consome por dentro. É um remédio amargo que envenena tanto quem bebe quanto quem é bebido. Ela pegou o frasco, um líquido espesso e escuro que parecia se mover por vontade própria. O Dário que você ama, o homem gentil que acaricia a esposa e conta histórias para os filhos, será o primeiro a morrer. O que restará será uma casca obcecada, um estranho atormentado por uma necessidade doentia por você. A família dele se despedaçará. Os gritos das crianças, o desespero de Silvana, isso se tornará a trilha sonora da felicidade que você conquistou. E você? Ela disse, fixando aqueles olhos de esmeralda em mim, você não terá o amor que cobiça. Terá apenas o reflexo doente da sua própria obsessão. E o peso do que destruiu para conseguir isso, que carregará para sempre, como uma algema na alma. Ela colocou o frasco na minha frente, ele estava gelado. É isso que você quer, Soraya? A ruína de um homem bom como troféu? A destruição de uma família como tapete para sua porta? Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Eu olhava para aquele líquido negro e via nele tudo o que eu sempre quis. O sorriso de Dário para mim, seus braços ao meu redor, seu amor, mas por trás da imagem eu ouvia o eco dos gritos dos gêmeos, o choro abafado de Silvana e via os olhos âmbar de Dário, outrora tão tranquilos, agora vazios e possessos. A minha fome era tão grande, tão profunda, mas o preço... Minha mão pairou sobre o frasco. O gelo que emanava dele subiu pelo meu braço, um convite e um aviso. Eu queria tanto, mas eu deveria? Eu saí daquele lugar com o frasco escondido no fundo da bolsa, como se carregasse um segredo em brasa. Durante um mês inteiro, vivi o inferno. A dúvida me consumia de dia e a tentação me assombrava de noite. Olhava para o frasco e via a solução para toda a minha dor, mas também via a ruína daquela família que, no fundo, eu sabia que não era má, apenas não era minha. A gota d'água veio em uma tarde quente. Eu estava na cozinha deles, dando lanche aos gêmeos, quando ouvi Dário falando ao telefone. Eufórico. Sim, amor, a promoção saiu. Vamos para São Caetano do Sul. É tudo que a gente sempre quis. O chão sumiu debaixo dos meus pés. São Caetano do Sul. Eles iriam embora. O Dário, ele iria para longe dos meus olhos, da minha vida, do meu alcance. Foi como se uma corda se arrebentasse dentro de mim. O medo de o perder para sempre foi maior do que o medo das consequências. Naquele mesmo dia, era babá, tinha acesso à comida, aos cafés, um pingo do líquido espesso e escuro no café da manhã dele.
outro no suco do almoço. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase derrubei o frasco. Nos primeiros dias, nada mudou. Ele continuou o mesmo Dário gentil, dedicado à família. Eu comecei a achar que aquilo era uma fraude, que a tal bruxa era uma charlatã. Mas então, na quinta-feira, ele me olhou, não um olhar educado e distante de sempre. Foi um olhar mais demorado, um pouco confuso, como se estivesse me vendo pela primeira vez. No sábado, ele recusou um convite para sair com Silvana e os meninos, dizendo que estava cansado. E me chamou na varanda da minha casa e ficamos conversando, e ele me fazendo perguntas sobre a minha vida, sobre os meus sonhos. A voz dele, que sempre foi tão calma, tinha uma nova urgência. E nesse dia eu soube, foi o dia em que tinha funcionado. Silvana tinha saído com as crianças e ele veio até a varanda onde eu estava. Seus olhos âmbar, outrora tão serenos, estavam turbulentos, cheios de uma chama que eu nunca tinha visto. Ele pegou nas minhas mãos, que tremiam, e as segurou com uma força que quase doía. Soraya, ele sussurrou, e o seu hálito estava quente na minha pele. É como se eu tivesse acordado de um sonho longo. Eu não consigo parar de pensar em você. É uma dor aqui no meu peito, uma necessidade. É como se eu não pudesse mais respirar direito longe de você. Ele disse isso, e no momento em que as palavras saíram da boca dele, tão carregadas de angústia e possessão, uma frieza percorreu a minha espinha. Eu tinha conseguido, eu tinha o homem dos meus sonhos, eu não me importei se teria que pagar por isso depois, eu apenas naquele momento estava nas nuvens. Eu estava vivendo um sonho acordada e naquele mesmo instante nos beijamos como se não houvesse mais nada no mundo, sem medo que alguém pudesse nos ver, sem medo de sermos expostos, apenas loucura e uma paixão ardente, e confesso que era até mais do que eu sonhava. Quando paramos de nos beijarmos, ele me disse: Soraya, vem comigo para São Caetano do Sul. Vamos deixar tudo isso para trás e vamos recomeçar. Mas e a sua família, sua esposa e filhos? Você irá se separar deles mesmo por minha causa? Soraya, você é quem eu quero. Meus filhos nunca deixaram de ser meus filhos. Mas a Silvana, eu já não a amo mais e quero ficar com você. Nos beijamos e depois jantamos juntos e combinamos que, dali a uma semana, iríamos embora juntos para outra cidade. Eu pedi demissão no dia seguinte e dei uma desculpa qualquer. E saí dali com sonhos de que alguns dias eu estaria me mudando com o homem que tanto amei e desejei, e que agora era apenas meu. Mas o céu é frágil e o inferno está sempre à espreita. Depois de um mês que nos mudamos e estávamos em plena lua de mel, chegou como um choque insuportável de terror, angústia e medo. Silvana, não suportando a dor, enlouqueceu. Ela teve uma crise muito forte de loucura e acabou tirando a vida dos seus filhos e seguido dela mesma. Nesse instante, a culpa começou a me roer por dentro. Mas Dário parecia alheio, como se aquela notícia não o tivesse tocado em nada o coração dele. Eu falei para ele ir no enterro dos filhos, mas ele se recusou, dizendo que agora não podia fazer nada por eles e quem morre não volta. A obsessão dele por mim tinha um preço, e a tragédia da família dele foi o primeiro pagamento. Nessa noite eu não consegui dormir, eu não desejava que isso ocorresse, eu amava aqueles meninos, eu só queria o amor de Dário e não uma tragédia dessas. Esperei 7 dias e pedi uma missa à alma deles. De verdade eu não desejava esse mal. Não achei que o meu desejo faria tão mal a outras pessoas. Mas eu acreditava que o amor que eu sentia superaria tudo.
até essa tragédia. Foi então que o maravilhoso mundo que criei para mim junto ao Dário começou a se transformar em pesadelo. O Dário carinhoso se tornou um carcereiro ciumento. O amor dele não era mais uma chama quente, era um fogo que queimava e destruía. Ele me proibia de sair, de falar com os vizinhos, de ter um telefone. Se um entregador fosse homem, ele era expulso a gritos. Os pesadelos começaram todas as noites. A Sofia aparecia para mim com os olhos arregalados de ódio e o pescoço marcado, segurando as mãos de seus 2 filhos. Os bebês, pálidos e silenciosos, me apontavam e então começavam a gritar, um som agudo, de agonia pura, que me fazia acordar aos berros os pesadelos. Meu Deus, os pesadelos não ficaram só na noite. Eles começaram a vazar para minha vigília, como um vazamento de uma realidade podre que eu mesma criei. A Silvana não era mais uma sombra nos meus sonhos. Ela era uma presença na minha casa. Senti o cheiro do perfume dela no corredor, o mesmo que ela usava quando abria a porta para o Dário. Ouvia o choro abafado dos gêmeos, vindo do quarto vazio que havíamos fechado. O quarto que seria deles quando viesse nos visitar. Quando eu me olhava no espelho do banheiro de relance, via o reflexo dela atrás de mim, o rosto deformado por uma raiva sobrenatural, as marcas roxas no pescoço mais escuras do que a noite. Os meninos, meus amados meninos, de quem eu cuidei, que eu embalei, eles agora rastejavam pelos cantos, com a pele fria e azulada, sussurrando por quê, Soraya? Por quê? Com vozes que não eram de crianças. Depois contei tudo para o Dário. Agarrei a camisa dele suplicando, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto marcado pela falta de sono. Eles estão aqui, Dário. Ela está aqui, a Silvana e os meninos. Mas ele só me olhou com aquela obsessão vazia nos olhos âmbar, que outrora eram tão calmos. Ele passou a mão pelos meus cabelos, um gesto que deveria ser carinhoso, mas que só me deu calafrios. São pesadelos, meu amor. Só pesadelos. Você tá cansada, você tem só a mim, e eu a você, é tudo o que precisamos. A saúde foi se esvaindo de mim. O tremor nas mãos se tornou constante. Meus olhos, esses olhos que você vê cansados, afundaram nas órbitas, cercados por olheiras roxas. Eu não comia, não dormia, vivia à base de café e puro terror. O mundo lá fora tinha desaparecido, substituído por estas 4 paredes que eram ao mesmo tempo a minha prisão e o meu suposto refúgio, e que agora eu compartilhava com fantasmas que eu mesmo conjurei. Até que teve uma manhã, que eu estava na cozinha tentando fazer um chá, ouvi um riso baixo, úmido, atrás de mim. Era o riso da Silvana. Quando me virei, de repente, senti 2 mãos minúsculas e geladas me empurrando com uma força impossível. Gritei, perdi o equilíbrio e a minha cabeça bateu com um baque seco e horrível na quina do balcão. A última coisa que me lembro, antes da escuridão, foi o rosto da Silvana, flutuando sobre o meu, com um sorriso de triunfo eterno. Acordei no hospital, Dário estava ao meu lado, segurando a minha mão com uma força que me doía. Os médicos disseram a ele que eu desmaiei devido à exaustão extrema e desidratação, que a queda foi acidental. Ele acreditava nisso. Ele me olhava com aquela devoção doentia e sussurrava que tudo ficaria bem, que iríamos para casa em breve. Mas eu sabia a verdade. E naquele momento, deitada na cama branca e exterior, com a cabeça latejando e atada, eu finalmente entendi o preço completo da minha cobiça. Não conquistei o amor, criei um inferno para 3 almas inocentes e herdei os seus fantasmas como meus únicos e fiéis companheiros. E o pior de tudo é saber que, quando eu tivesse alta, teria que voltar para casa, para o meu inferno pessoal, e o que mais doía
é que fui eu que a criei. A alta do hospital deveria ter sido um alívio, mas foi como ser devolvida ao centro do meu pesadelo. As portas daquela casa se fecharam atrás de mim, como as portas de uma tumba. Os remédios que me deram para a dor de cabeça não faziam efeito contra a dor que vinha de dentro daquelas paredes. As paredes agora sussurravam. O choro dos gêmeos não era mais um eco distante. Era um lamento agudo que vinha das tomadas, dos canos, preenchendo cada espaço de silêncio. E a Silvana, ela já não se contentava em ser uma sombra. Eu a via sentada na nossa cama, balançando-se lentamente, com os olhos vazios fixos em mim. Seu pescoço ostentava um halo roxo e negro, um colar de morte. Às vezes, de madrugada, eu acordava e ela estava encostada no meu lado da cama, seu rosto a centímetros do meu, sussurrando: "Você nunca será feliz. Eu nunca irei deixar." Vozes infantis choramingando baixinho, vindas do corredor escuro, e o perfume dela, aquele floral suave que Silvana usava, agora era um cheiro pesado e doce que entranhava nos móveis, nas cortinas, no ar que eu respirava. Eu a via de relance em cada reflexo. Uma figura pálida, com os cabelos desalinhados e os olhos carregados de um ódio que a morte não conseguiu apagar. Ela não me atacava, não direto. O que ela mais fazia era me observar, sua presença um peso constante de culpa e terror. E o Dário, o homem por quem eu destruí tudo, se tornou o meu carcereiro. O amor que eu tanto cobiçava era agora uma prisão de ciúmes doentios. Ele trancou as janelas, tirou as chaves de todas as portas. Se eu ficasse olhando pela fresta da persiana por mais de alguns segundos, ele vinha até mim, seu rosto contraído numa máscara de possessividade. "Está procurando alguém, Soraya?" ele perguntava. Sua voz um sussurro gelado. "Você não precisa de mais ninguém. Só de mim. Eu sou tudo para você, assim como você é tudo para mim." Viver naquela casa era ser espremida entre a assombração da família que eu arruinei e a obsessão viva do homem que eu amarrara a mim. Minha saúde desabou. O tremor nas mãos se tornou constante. Meus olhos saltavam diante de qualquer sombra. Eu era um espectro na minha própria vida. 6 meses se arrastaram nesse inferno, até que a náusea que não passava e a fadiga esmagadora me levaram a um teste. 2 linhas rosas. Grávida, o choque foi tão grande que eu desmaiei. Quando acordei, Dário estava ao meu lado, segurando o teste com as mãos trêmulas. Seu rosto se transformou. Não era a alegria eterna de um futuro pai, mas uma expressão de triunfo possessivo e doentio. Seus olhos, outrora tão calmos, brilhavam com um fogo selvagem. Ele agarrou meu rosto, seus dedos pressionando minha mandíbula com uma força que prometia futuros hematomas. Finalmente ele sussurrou, sua voz rouca de uma emoção perversa: "Agora você está realmente presa a mim. Uma nova família. Só, nossa, nada vai nos separar, Soraya. Nem a morte, você me ouviu? Nem a morte." Ele riu, um som que ecoou na casa silenciosa e pareceu agitar os próprios fantasmas que nos observavam. E naquele momento, com a vida nova e inocente crescendo dentro do meu ventre envenenado, eu entendi o verdadeiro preço da minha cobiça. Eu não havia apenas conquistado um homem e destruído uma família. Eu havia forjado uma nova alma no coração desse inferno, condenando meu próprio filho a herdar um legado de loucura, possessão e fantasmas. O terror não tinha acabado. Ele apenas tinha encontrado uma nova forma de viver para sempre. A gravidez foi um cativeiro. Ele não permitiu que nenhum médico me examinasse, a menos que fosse uma mulher, e mesmo assim sob seu olhar vigilante. Eu estava doente,
aterrorizada e completamente sozinha. Gritava por ajuda pela janela, mas as pessoas ou não acreditavam ou tinham medo de Dário, a loucura dele. Ela não era mais só ciúme, não era mais só obsessão. Tinha se transformado em algo pior, algo que não tenho palavras para descrever. Aquela noite, o ar dentro de casa parecia espesso, pesado para respirar. Ele chegou mais cedo do trabalho, mas não era o Dário. Era uma casca, com os olhos totalmente vazios, como dois poços escuros. Ele nem me cumprimentou. Foi direto para a cozinha e ficou parado na frente do armário das facas. Meu sangue gelou. O bebê dentro de mim deu um chute forte, como um aviso. Soraya, ele chamou, com uma voz plana, sem emoção. Vamos ficar juntos os três para sempre. Dessa vez, nada vai nos separar. Vamos para um lugar onde ninguém irá nos separar. Ficaremos juntos eternamente, meu amor. Ele se virou. Na mão dele, a faca de cortar carne reluzia sob a luz da cozinha. Não havia raiva no rosto dele, só uma convicção aterrorizante, uma paz sinistra. Eu gritei. Gritei com todas as forças que me restavam. Ele veio para cima de mim, não correndo, mas caminhando com uma determinação sobrenatural. Eu recuei, tropeçando nos móveis, até que minhas costas bateram na parede. Ele ergueu a faca. Não pensei. Agi por instinto. Joguei um vaso pesado que estava na mesa de centro contra ele. Ele esquivou, mas o impacto o distraiu por uma fração de segundo. Foi o suficiente. Eu me joguei para o lado, corri até a porta da frente. Minhas mãos, nossa como tremiam, que mal consegui girar a maçaneta. Quando finalmente abri, eu corri pela rua escura, descalça, com o coração batendo tão forte que eu achava que ia explodir. A noite estava fria e o asfalto áspero cortava meus pés. Soraya, ouvi o urro dele atrás de mim. Um som de fera ferida, extremamente raivosa. Não olhei para trás. Corri como se minha vida e a do meu bebê dependessem de cada passo. E dependiam. Ouvi os passos pesados dele se aproximando. Cada batida no asfalto, um tambor do meu terror. Foi quando vi os faróis de uma viatura de polícia fazendo a ronda na esquina. Gritei, acenei os braços, minha voz um grito rouco e desesperado. Me ajudem, por favor, ele vai me matar. Os policiais saíram do carro. Nesse momento, Dário me alcançou. Ele não parecia me ver, nem os policiais. Só via a sua missão doida. Ele ergueu a faca, ignorando os gritos de polícia. Larga a faca! Ele avançou. Não contra mim, mas em direção aos policiais. Com a faca erguida, aquele olhar vazio fixo neles, como se fossem apenas obstáculos no caminho dele para chegar até mim. O som dos disparos ecoou na rua silenciosa, dois estampidos secos e agudos. Dário parou. A faca caiu no asfalto com um tinido metálico. Ele olhou para mim e, por uma fração de segundo, pareceu que o verdadeiro Dário, aquele homem gentil que eu destruí, voltou. Havia uma surpresa triste no fundo daqueles olhos âmbar. E então ele desabou. Fiquei paralisada, olhando para o corpo dele na rua, o sangue escuro se espalhando sob a luz do poste. A amarração, o feitiço, tudo tinha acabado, da maneira mais horrível possível. Ele estava livre. E eu estava viva, mas carregando dentro de mim o fruto daquela loucura e o peso de todas as vidas que foram destruídas pelo meu desejo egoísta. A polícia me ajudou, me enrolando num cobertor. Eu não chorava, não sentia nada, só um vazio gelado. Eu estava salva, mas salva para quê? Para viver com os fantasmas que eu criei. Depois de tudo, depois do interrogatório, da papelada, do olhar de desconfiança, dos policiais que não conseguiam entender a história toda, eu vendi a casa.
Livrei-me de tudo, cada móvel, cada lembrança daquele lugar amaldiçoado. Mudei-me para uma cidadezinha pacata, onde ninguém me conhecia. Comprei uma casinha pequena, toda branca, com um jardim minúsculo. Acreditei, com uma fé desesperada, que a paz finalmente tinha me encontrado. A gestação correu tranquila, estranhamente tranquila. Os fantasmas pareciam ter ficado para trás, junto com a poeira daquela cidade trágica. Cheguei a acreditar que talvez, só talvez, eu pudesse ter um recomeço, que meu filho poderia ser uma redenção. Heitor nasceu. Era um bebê tranquilo, com olhos âmbar como os do pai. Eu evitava olhar para eles por muito tempo. O amava com uma força que me assustava, mas cada sorriso dele era um lembrete do preço que foi pago para que ele existisse. Foi quando Heitor completou 3 meses que as coisas começaram a mudar. Primeiro, foram os sons outra vez. Um choro abafado no corredor, que não era o dele. Depois, o cheiro do perfume da Silvana impregnando o quarto do bebê de madrugada. Eu tentava me convencer de que era culpa, era o cansaço. Mas então, eu comecei a vê-los. Não mais sombras, eles estavam mais sólidos, mais reais. A Silvana, com seu pescoço marcado, ficava de pé no umbral da porta do quarto, observando o Heitor no berço, com uma expressão que não era mais de ódio, mas de posse. E os gêmeos, eles brincavam no chão, ao redor do berço, com seus rostinhos pálidos e silenciosos. Teve uma noite que foi o ápice do horror. Acordei com um choro abafado de Heitor. Não era seu choro normal de fome. Era um som de pânico. Corri para o quarto dele, e o que vi me congelou o sangue. Dário estava lá, inconfundível, inegável. Ele estava curvado sobre o berço, não com a fúria daquela noite final, mas com uma determinação serena e aterrorizante. Suas mãos, as mãos que um dia acariciaram seus próprios filhos com tanta ternura, estavam pressionando o cobertorzinho contra o rosto do pequeno Heitor. Para ficarmos juntos, ele sussurrou, com a mesma voz plana e vazia daquela noite. Desta vez, todos juntos. Não era isso que você mais queria, minha Soraya? Um grito que não era meu saiu da minha garganta. Um urro primal de mãe. Eu não pensei, não hesitei. Atirei-me sobre ele, ou melhor, sobre a coisa que se parecia com ele. Minhas mãos passaram através de um frio intenso, uma névoa gelada que tinha a forma do meu marido morto, mas o cobertor estava se movendo, pressionado por uma força invisível. Com um puxão desesperado, arranquei o cobertor do rosto do meu bebê. Heitor estava roxo, ofegante, com os olhinhos arregalados de terror. Não olhei para trás. Agarrei meu filho, ainda envolto no cobertor, e saí correndo. Desci as escadas, atravessei a sala e arrombei a porta da frente. A noite estava gelada, mas eu não sentia nada, só o coração batendo na garganta e o peso leve do meu filho contra o meu peito. Bati na porta da minha vizinha, a dona Marta, com toda a força que me restava, gritando por ajuda. Quando ela abriu a porta, com o rosto marcado pelo sono e depois pelo susto, eu simplesmente desabei na soleira da porta dela, agarrando Heitor, tremendo incontrolavelmente, incapaz de formar palavras. O pesadelo não tinha ficado para trás, ele tinha vindo comigo. E agora ele queria o meu filho. A dona Marta não me questionou, não me olhou como se eu fosse louca. Ela me ouviu com os olhos sábios e cheios de uma paz que eu julgava extinta no mundo, enquanto eu despejava toda a minha história envenenada. Eu falei dos meus pecados, da minha cobiça, da amarração, da tragédia, da fuga e do terror que agora ameaçava o meu bebê. Quando terminei, exausta e tremendo, ela apenas assentiu lentamente, como se tudo aquilo confirmasse algo que ela já suspeitava. Minha filha, ela disse,
Sua voz era calma como o mar em dia sem vento. Você mexeu com forças muito pesadas. Uma amarração como essa não é só um feitiço de amor, é uma corrente que prende almas. Você prendeu a alma dele a você, e na hora da morte dele, cheia de dor e loucura, esse laço só ficou mais forte. E agora, essa energia perturbada, junto com a dor daquela mulher e das crianças, está atraída por esse vínculo. Eles não estão apenas assombrando você, eles estão presos a você. Ela se levantou e foi até um altar simples, mas poderoso, que eu nunca tinha notado em um canto da sala dela. Havia velas, cristais, imagens de santos e guias espirituais. Eu sou da Umbanda, minha filha. Médium, a gente lida com os espíritos, pro bem e pro mal. O seu filho precisa de proteção. E você precisa de libertação. Não podemos cortar o laço da noite para o dia, mas podemos enfraquecê-lo. Podemos colocar uma cerca de luz em volta desse bebê e limpar a sua casa dessas energias. Ela me olhou e pela primeira vez desde que tudo começou, eu não me senti sozinha. Você tem coragem de voltar lá agora, comigo, para começarmos a colocar ordem nessa casa espiritual? O medo ainda estava lá, um nó gelado no meu estômago, mas olhei para o Heitor, que finalmente dormia um sono tranquilo no colo da Dona Marta. E um instinto maternal mais forte do que qualquer terror falou mais alto. Eu tinha enfrentado demônios reais que foram criados por mim. Tinha que enfrentar os fantasmas. Tenho, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. A Dona Marta pegou uma bolsa de pano, colocando dentro dela velas, um ramo de arruda, um frasco com água fluidificada e seu rosário, com determinação. Ela se virou para mim. Então vamos. A luz precisa entrar naquela casa antes que a escuridão consuma o que resta de vocês dois. E eu, segurando meu filho contra o peito, seguia pela porta, de volta para o meu pesadelo. Não era mais uma fuga, era um confronto. A primeira batalha para salvar a alma do meu filho e, quem sabe, um dia encontrar um fragmento de paz para minha... Voltar para aquela casa com a Dona Marta foi como entrar em um campo de batalha invisível. O ar estava pesado, carregado de um frio que o sol da manhã não conseguia dissipar. Ela não hesitou. Entrou primeiro, erguendo o ramo de arruda e começando a rezar em voz alta, uma prece forte em Yoruba e depois em português, invocando luz e proteção. E eu senti uma agitação no ar, como um enxame de abelhas invisíveis. Sussurros irados ecoaram pelos cômodos, e por um instante a figura pálida de Dário se materializou no topo das escadas. Seu rosto uma máscara de fúria silenciosa, antes de se dissipar como fumaça sob a oração firme da Dona Marta. Ela aspergiu a água fluidificada por todos os cantos. Nas portas, nas janelas, especialmente no quarto do Heitor, era como assistir a uma limpeza espiritual, uma luz branca e purificadora lutando contra uma névoa escura e teimosa. Mas quando chegou a minha vez, e a vez do Heitor, o trabalho se tornou mais pessoal. Ela sentou-se comigo na sala, o bebê no meu colo, e seu rosto ficou sério. Soraya, ela disse, seus olhos escuros parecendo enxergar através de mim. O que você fez mexeu com forças que vão além da minha compreensão total. O laço com ele é de alma, ele a vê como posse, uma extensão dele mesmo, e agora vê o menino da mesma forma. Uma proteção comum não será suficiente. Foi então que ela tirou da bolsa um colar. Um simples cordão de prata com um pequeno olho grego, uma conta de vidro azul cobalto com um olho branco e preto no centro. Este símbolo é antigo, ele não afasta apenas o mal-olhado,
mas reflete a energia negativa de volta para sua fonte. Para você, será um escudo contra a influência dele. Um lembrete constante para ele de que você não é mais posse dele. Ela realizou um pequeno ritual sobre o colar, passando-o pela fumaça de um incenso de alecrim, ungindo-o com óleos sagrados e sussurrando preces de proteção em uma língua que eu não entendia, mas que sentia na alma. Quando ela o colocou no meu pescoço, um calafrio percorreu meu corpo, seguido por uma sensação de peso, mas um peso bom, sólido, como uma armadura invisível, se assentando sobre mim. Este colar, ela advertiu, sua voz grave, nunca deve ser removido, nem para dormir, nem para tomar banho. Ele é a sua barreira agora. Se ele quebrar, a proteção se rompe instantaneamente. E você precisará vir até mim imediatamente para que possamos fazer outro, antes que eles percebam. Eu balancei a cabeça, minhas mãos trêmulas tocando a conta lisa e fria. Eu entendia, era a minha sentença, a minha penitência e a minha salvação. E é por isso que eu nunca tiro esse colar. É por isso que meus olhos estão sempre cansados, porque o sono é um luxo quando se vive vigiando sombras. E é por isso que eu tremo, porque carrego o peso de um amor que se transformou em uma maldição, e a única coisa que me protege dela é este pequeno olho de vidro azul. Ele é o preço que pago todos os dias pela minha liberdade e pela segurança do meu filho. E eu o pagarei até o último dos meus dias. A minha vida agora é uma prisão de remédios. Tomo tantos comprimidos antidepressivos e antipsicóticos que às vezes sinto que estou anestesiando a minha própria alma. Os médicos dizem que é para me ajudar a distinguir o real do imaginário. E talvez funcione para algumas coisas, mas outras são tão reais. O cheiro do perfume dela no quarto, o som da respiração pesada dele atrás da porta. Nenhum remédio no mundo pode apagar isso. Mas Heitor é a única luz na minha escuridão. E por ele eu luto. Todos os dias. O berço dele não é como o de nenhum outro bebê. Está sempre dentro de um círculo de sal grosso, que eu renovo com minhas próprias mãos todas as noites, enquanto sussurro uma prece que a Dona Marta me ensinou. É o meu ritual, a minha trincheira. Ninguém toca nele, nem a pediatra mais gentil, sem que eu borrife primeiro a água benta que busco toda semana na igreja. Pode parecer loucura, talvez seja, mas é a única forma que eu encontrei de mantê-los longe, de criar um cordão de isolamento entre o mundo deles e o meu filho. Enquanto eu tiver força nas mãos para espalhar o sal e fé suficiente para aspergir a água, eles não vão tocá-lo. Eu não vou permitir. Então, você pode me perguntar, com uma centelha de esperança ainda nos olhos, se compensa fazer uma amarração? Olhe para mim, bom olhar para mim não dá, mas escute a minha história com atenção. Meus olhos já foram cheios de sonhos, agora só carregam o peso de pesadelos que nunca terminam. Eu não destruí apenas a vida da Silvana, daquelas crianças inocentes e do Dário, não. A minha foi a primeira que eu joguei na fogueira do meu próprio egoísmo. Eu troquei um desejo cego, um capricho de coração solitário, por uma eternidade de vigília e tormento. Aprendi da pior forma possível que o amor. O amor verdadeiro não se conquista com feitiço, não se compra com magia negra. O que vem da escuridão, minha querida, a escuridão retorna. E às vezes ele não volta sozinho. Ele volta trazendo todo o inferno consigo e gruda na sua pele, na sua alma, para nunca mais te abandonar. Se eu puder lhe dar um conselho para a vida, é se quer amor, lute para conquistar, mas sem destruir a vida de ninguém. Nada que se rouba do outro traz felicidade, pelo contrário. Você atrai o inferno para a sua vida.
Obrigada a todos que pararam para ouvir o meu relato. Espero com isso alertar as pessoas que a amarração não é solução para nada. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.